Muito bem, para você ligado aqui no nosso programa, presta atenção nessa informação explosiva. Depois de polêmica, Gilmar Mendes recua e suspende restrição que dava exclusividade ao PGR sobre impeachment de ministros. Decano reviu parte da liminar no âmbito de ação apresentada pelo Senado Federal. O que será que mudou até aqui? O que será que mudou? Será a tal da dosimetria aprovada na Câmara, que não vai trazer o Bolsonaro de volta, que talvez, né, vai prejudicar um pouco na articulação política e, obviamente, na eleição da maioria de direita no Senado Federal, e aí poderão colocar a cabeça de ministros a prêmio? Nesta quarta-feira, dia 10, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, STF, recuou parcialmente da liminar concedida na semana passada sobre a aplicação da lei do impeachment a ministros da Corte. O magistrado suspendeu apenas o trecho que atribuía exclusivamente ao Procurador-Geral da República, o PGR, a legitimidade para apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra ministros do STF. Os demais pontos da decisão, contudo, permanecem em vigor, e são eles: a fixação do quórum de 2/3 do Senado para a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo, a vedação ao uso do mérito de decisões judiciais como fundamento para a responsabilização, o chamado crime de hermenêutica, a suspensão das regras da lei de 1950 que previam o afastamento cautelar de ministros durante o processo, a declaração que diversos dispositivos da lei do impeachment, editada antes da Constituição de 1988, não se aplicam ao atual modelo constitucional. Foi uma vitória, uma pequena vitória, mas foi uma vitória. A flexibilização ocorreu no âmbito do pedido apresentado pelo Senado, que comunicou ao STF o avanço das discussões sobre o projeto de lei 1388/2023, destinado a atualizar as regras do impeachment de autoridades. O PL, de acordo com a Casa, passou a tramitar com prioridade depois da primeira liminar de Gilmar Mendes. O decano reconheceu que o debate legislativo ganhou contornos próprios e justificou o recuo parcial como forma de permitir que o Congresso conclua a sua deliberação. Mas o ministro mudou muita coisa e ainda tem algumas vitórias a serem contempladas ao longo dessa situação aí, referente à lei de impeachment. Senado Federal, tá na hora de vocês tomarem vergonha na cara, mostrarem a que veio, tá bem? E o que vocês estão fazendo para contornar essa situação de fato. A grande verdade, meus queridos, é que esses caras apanham e parece que o bumbum nem fica vermelho, né? Quando dá uma dorzinha, eles fazem um rebuliço e cá entre nós, daqui a pouco isso daí cai, né? O Gilmar Mendes recuou, aí deu um passo atrás, daqui a pouco o Congresso dá 4, 5 passos atrás e fica tudo como antes. Dr. André Marcília, especialista em direito constitucional, vai contar um pouquinho dessa história pra gente. O Senado pediu e o Gilmar Mendes aprovou a suspensão de uma parte da sua decisão liminar que dava à PGR exclusividade para pedir impeachment de ministro. Isso daí é um recuo do Gilmar ou tem uma estratégia por trás? Obviamente, você deve adivinhar que tem uma estratégia por trás, eu vou te contar qual é. Eu sou André Marcília, advogado, professor, e peço a vocês que se inscrevam no canal, que também considerem se tornar membros, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos, e também clique no joinha, porque assim, dando o seu like, o conteúdo
é entendido pelo algoritmo como relevante e acaba sendo distribuído para mais gente. O Gilmar não dá ponto sem nó, como a gente sabe. Então, se ele tirou a exclusividade da PGR, é porque a exclusividade da PGR não é relevante para ele. E não é mesmo. Porque na sua decisão tem a exclusividade da PGR imposta, mas tem também uma mudança na proporção exigida de senadores para dar encaminhamento num pedido de impeachment. E o que o Gilmar tinha colocado na sua decisão é a exigência de que 2/3 do Senado aprovassem o pedido para que a ele fosse dada sequência. Isso é impossível na prática de se obter. Não tem como obter 2/3 do Senado, 54 senadores, para que um pedido de impeachment vá adiante. É muita gente, é muita coisa para se iniciar um processo de impeachment. Então, o que o Gilmar fez foi colocar 2 bodes na sala, a PGR e a proporção de 2/3 do Senado. E agora ele tira a PGR e deixa o outro bode na sala e fala para o Senado assim: olha, Senado, e aí, o que vocês vão fazer? E o Senado pediu para a suspensão da decisão ocorrer, dizendo o seguinte: nós mesmos vamos fazer a nossa lei. Fiquem tranquilos, ministros, nós faremos aqui no Senado a lei de impeachment, nós atualizaremos a lei de impeachment. E provavelmente a atualização que vai ser feita do Senado, óbvio, favorece o STF, favorece o Gilmar, blinda os ministros do STF e vai manter, não tenho a menor dúvida, essa proporção inalcançável de 2/3 do Senado para dar sequência num pedido de impeachment. Então, o Gilmar se sente à vontade porque, suspendendo parte da decisão, a outra parte já blinda o STF suficientemente. E, de outro lado, tem ainda a promessa do Senado de que o Senado fará a sua própria lei. Não tenho dúvida de que já conversaram, o STF e o Senado já conversaram sobre como será essa lei, e sem nenhuma dúvida essa lei não favorecerá a nós, mas sim ao STF, aos ministros e a blindagem que eles tanto querem e virá do Senado. A grande questão é agora se perguntar por que então que o Gilmar deu lá atrás, né, essa liminar. Claro que ele deu essa liminar para impulsionar, para dizer o mínimo, o Senado a fazer uma lei, a lei que eles, ministros, queriam e que os blindava, né? E também, muito provavelmente, que o Gilmar também deu essa decisão liminar lá atrás, né, para talvez até mesmo criar algum tipo de cortina de fumaça em relação ao caso Vorcaro, ao caso Master. Enfim, talvez tenha matado aí 2 coelhos com uma cajadada só. E agora a vontade do Gilmar será feita pelo Senado e ele não precisará sujar as suas mãos colocando para a votação dos seus colegas em plenário virtual. O STF não vai precisar ter esse desgaste todo que teria se ele próprio fosse adiante. A vontade do Supremo é sempre feita, se não por eles, pelos outros. E quando os outros não fazem, eles dão uma cutucada e dizem: e aí, você vai fazer ou eu mesmo vou fazer? Que nem quando os pais chegam para a criança e falam assim: ó, você vai arrumar o seu quarto ou eu vou precisar arrumar? Ou eu vou precisar te estimular a arrumar? Eu estou aqui com o chinelo na mão, você vai arrumar o seu quarto por bem ou por mal? O Senado falou por bem, deixa eu que eu próprio faço a lei para favorecer vocês, ministros do STF. É uma vergonha, não é um recuo. Muito bem, meus amores, está então a opinião ácida do nosso querido doutor André Marcília. Teve gente lá no Congresso que comemorou, né? Teve aí o nosso querido, os queridos, né? Senador Cleitinho, que cá entre nós, esse Cleitinho, eu não gosto de trazer as coisas muito dele não, mas só vou trazer para você por conta aí do Eduardo Girão aí, que tá junto aí comentando, né? Vamos acompanhar aqui, eles comemoraram a decisão aí do Gilmar Mendes em dar um passo atrás. O Gilmar Mendes arregou, é isso mesmo. Gilmar Mendes suspende a questão da restrição de pedido de impeachment de ministro, não é isso? É isso, tá vendo aqui, ó, é você que vai escrever essa vitória, porque nós conseguimos que ele voltasse atrás. O Supremo Tribunal Federal, eu quero te parabenizar, Cleitinho, porque tu entrou com a PEC para colocar o que estava na lei de 1950, que você pode dar entrada em pedido de impeachment. Só teve um detalhe que ele deixou ainda, que é o quórum de 2/3, dificultando. Mas nós vamos continuar. A PEC modifica isso? A sua PEC modifica, nós vamos
vamos continuar combatendo o bom combate pelo que é correto. Essa casa vai fazer um impeachment, mais cedo ou mais tarde, essa vitória é do Brasil. O que eu falo para vocês, quando não abaixa a cabeça e vai para cima, a gente consegue. Então vocês vão continuar podendo denunciar, pedir de impeachment, e os senadores também. Vamos para cima. Parabéns. Muito bem, meus queridos, seguimos por aqui, né? É aquela velha história, né? O Senado Federal levando tapa na cara e ainda, né? Senador gravando videozinho e pá, aquela velha conversa do Deputeg, né? É o Senateg, será que é esse o nome? Senateg? Não é isso? Será? Meus queridos, ele reviu parte da decisão, uma pequena parte. Antes, na nova decisão dele, ele entregava nas mãos do PGR, somente o PGR poderia abrir processo de impeachment contra o ministro. Hoje, você pode, né, pedir aí o impeachment do ministro, qualquer cidadão pode pedir o impeachment de ministro. Na decisão do Gilmar Mendes, não poderia. Apenas o PGR. Né? Agora não, qualquer cidadão brasileiro pode novamente pedir o impeachment do ministro da Suprema Corte. O negócio agora é o quórum, né? Agora precisa de 2/3 e tem toda essa papagaiada que parece, né, que ainda vai dar uma complicada na situação, né? Não parece ser assim uma vitória, né? Mas é de batalha em batalha que se vence a guerra, não é isso? Presta atenção, meus amores. Eu não sei o que aconteceu aqui, tá tudo grande, tudo muito grande aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mexer aqui, diminuir um pouco aqui. Para você ligado no canal Abordo Notícias, seja um colaborador, mandar um abraço pro meu querido Elias Marcial, mandou $10 aí. Obrigado, meu querido, Deus abençoe sua vida, tá bem? Obrigado pela colaboração, contribuição aqui no canal Abordo Notícias. Deus abençoe, tá bem? Senado vota PL da dosimetria na próxima quarta, diz Alcolumbre. O texto ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Então, não tem negócio de patriota em casa no Natal, né? Não tem. Porque há uma situação que eles estavam comentando de que iriam votar isso nos próximos 2 dias no Senado. Aí vai aí uns 15 dias, o Lula derruba. Aí depois o Congresso, né, a reunião do Senado e da Câmara, votam e derrubam o veto do Lula. Aqui tudo indica, então, não tem patriota em casa no Natal, tá bom, minha gente? Você imagina, na quarta-feira da semana que vem, isso vai ser já no dia 18, no dia 17, o Congresso entra em recesso no dia 18. E aí, meus amores, não tem patriota em casa no Natal. Os que ainda estão presos, né? Se eu não estou enganado, são mais de 200, né? Que ainda permanecem presos. O texto ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Tem mais atualizações aqui para você a respeito disso. E já foi definido quem será o... Rapaz, o André, eu acho que ele estava no mundo da lua hoje, tá? Ao fazer aqui a produção do programa, o André esqueceu algumas coisas. O senador Esperidião Amin, ele foi o escolhido como relator do PL da dosimetria no Senado. Projeto que reduz penas para envolvidos no 8 de janeiro foi aprovado na Câmara dos Deputados na terça-feira, dia 10. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, escolheu o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, como relator do projeto de lei que reduz penas para envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O chamado, né, carinhosamente pelo Paulinho da Força Sindical,
de PL da dosimetria. O texto foi aprovado? Não, isso aqui não. O documento trata de crimes ligados ao Estado Democrático de Direito, como o concurso formal quando ocorre no mesmo evento. Nesse caso, vale a pena punições mais alta, acrescida de um aumento, não é o acúmulo das condenações, explicando, enfim, né, só para constar, então, o querido, né, Esperidião Amin vai ser o relator. Fábio, eu já ouvi muita coisa sobre esse PL da anistia. Pois é, meus queridos. De uma coisa eu sei. Bolsonaro aceitou se sacrificar para poder entregar a liberdade aos presos do 8 de janeiro, do 9 de janeiro. Tá? Essa é a grande verdade. Bolsonaro... A gente tem uma redução de pena aqui, Bolsonaro. Você vai ter que cumprir 4 anos, né? Falam de 2 anos, mas diz que é errado esse número. Você vai ter que ficar 4 anos preso, Bolsonaro. Mas liberta os presos políticos? Liberta. Então tô junto. Olha só, o Bolsonaro. Então vou pular em cima. Tinha o aval do Jair Messias Bolsonaro. E aí eu tive que ver muita gente voltar atrás. E cá entre nós, não é... Também não é errado. Não é. É só uma... É só para constar que eu reparei. Né? Muita gente louco, enfurecido. Ah, os deputados do PL, traidores da pátria, vão votar no PL da dosimetria. Quando eu vi o Sóstenes, a gente precisa confiar nas lideranças. Quando eu ouvi que o Sóstenes, líder do PL, fez a declaração, não, os deputados do PL vão votar no PL da dosimetria, eu já, opa, isso daqui deve ter aí o dedo do Bolsonaro. E realmente tinha o dedo do Bolsonaro. Aí eu vi muita gente voltando atrás, não, veja bem, eu vi até gente dizendo assim, não tem problema nenhum em voltar atrás, em recuar. Ok, isso é um ato nobre, né? Só que é fato, meus queridos, tem muita gente avançando o sinal, comentarista, políticos, e eu vi gente grande, tá? Que avançam o sinal e não fazem uma reflexão. Eles estão analisando o atual cenário e a cabeça parece que está em Marte. Não conseguem entender que a partir do momento que o líder do PL vai lá e diz, nós vamos votar o PL da dosimetria, eu não sei de onde vem. É uma sanha de que todo mundo está traindo o Bolsonaro, de que tá todo mundo agindo como se o Bolsonaro fosse um bosta. Eu não sei de onde vem isso. Não, meu irmão, o Bolsonaro tá no poder ainda. O Bolsonaro ainda comanda o PL, independente dele não receber mais salário, independente dele estar preso, o Bolsonaro é a cabeça do PL. Ah, mas por que o Valdemar... Vão fazendo uma confusão do satanás. É como se o Bolsonaro fosse um moleque e quem entende do assunto é o dono do canal do YouTube. É o cara do YouTube. Entende? Não, o Bolsonaro não vale nada. Quem presta é o menino que abriu um canal no YouTube e que fica dando pitaco na política brasileira. Esse é o bom. Mas resumindo, muita gente errou em atacar aí o... Alô, minha querida Aline, lá em Brasília, Judite também, beijão, Deus abençoe. Mandar um abraço aqui ao Adilson Ildefonso Neto, ajudou aí com 5,22. Obrigado pelo Pix. Gente, tem um Pix aqui embaixo. Colabore com o nosso programa. Então, meus queridos, muita gente agiu como se
não tivesse aí um aval do Bolsonaro, e tinha o aval do Bolsonaro. A gente descobriu que o Bolsonaro se sacrificou para poder beneficiar aí alguns dos presos do 8 de janeiro, né? Alguns não, todos, né? Que ainda estão presos nesse país. O nosso querido Eduardo Girão, ele comentou, né? Dosimetria é o mínimo, mas também não dá para atacar os parlamentares, como muita gente estava fazendo, porque tinha o aval do Bolsonaro e tinha o dedo do Bolsonaro por trás. Está preso, mas não morreu, ainda é a liderança da direita. Senador Alvoroço da Câmara aprovou o projeto de lei que reduz, né, as penas, né, a dosimetria. O que o senhor acha disso e a proposta segue para cá para o Senado? Quais são as expectativas aí? Olha, eu espero que o Senado delibere. Nós estamos tratando de vidas de pessoas, né, uma coisa que transcende esquerda, direita, contra governo, a favor do governo. Todo mundo já percebeu que você está liberando hoje, o Brasil libera traficante, estuprador, corrupto de 400 anos, que roubou dinheiro público, e as penas diminuíram dessas pessoas, estão livres aí, e pessoas que entraram aqui, e as imagens mostram, não quebraram nada, vieram orar aqui dentro, estão com penas de 15, 16, 17 anos. Então, completamente desproporcional, até porque essas pessoas não tiveram direito à defesa, a ampla defesa, o contraditório, né? Nem a dupla jurisdição elas tiveram, foi tudo dentro do STF. Então, o mínimo para se corrigir essa injustiça é o Congresso Nacional deliberar sobre isso antes do Natal, porque aqui envolve compaixão, envolve realmente um sentimento de humanidade, pessoas que não tiveram passagem pela polícia nem pela justiça. Agora, o ideal é anistia, né? Mas isso é outra etapa que a gente vai buscar o quanto antes. O importante é tirar essas pessoas, e aí não é 1, 5, não são milhares de brasileiros, né, que estão hoje presos, estão hoje com tornozeleira eletrônica, que já passaram tempo demais, né, que já podem ir para casa, para suas famílias, já pagaram um preço caríssimo por tudo isso, né? Então eu espero que a gente efetive, sane essa injustiça nesse momento, para partir para uma anistia ampla, geral e irrestrita, porque é isso que vai realmente fazer justiça com J maiúsculo, né? Porque nós tivemos no passado recente do Brasil pessoas que pegaram até em armas, né? Que sequestraram embaixador, que sequestraram avião, que explodiram aeroporto, que assaltaram bancos, e essas pessoas receberam a anistia, né? Por que esses brasileiros não recebem também? Mas o primeiro passo é o que politicamente hoje é possível, é essa dosimetria. Nós estamos prontos aqui para ver se o presidente Davi Alcolumbre cumpre sua palavra e coloca para votar. Muito bem, senador Eduardo Girão, senador lá do Novo, né? Do estado do Ceará, meus queridos. Pois é. Então, a dosimetria, né? Há essa possibilidade dela passar rapidamente lá no Senado, mas foi descartado, né? Havia essa possibilidade e ficou para a semana que vem, ou seja, daqui 8 dias ainda, quando bem provavelmente ali nas últimas, né, reuniões aí do Senado Federal, eles vão votar o PL da dosimetria. Aí isso será publicado, o Lula vai vetar e depois eles precisarão reunir o Senado e a Câmara, que é a reunião do Congresso Nacional, e com certeza, né, eles irão vetar ou derrubar o veto de Lula. Olha isso daqui, meus queridos. Aí você fala, quem é o Paulinho da Força? Mendonça, André Mendonça, né, o ministro do STF, movimenta inquérito contra Paulinho da Força após 2 anos parado. O deputado é o relator do projeto aprovado na última quarta-feira, que pode reduzir a pena de Bolsonaro. Ele é investigado por vender informações sobre trabalhadores demitidos para captação de clientes em ações trabalhistas. Só lembrando que o Paulinho da Força já foi condenado
no STF pela primeira turma, depois foi ao pleno, né, o plenário do STF, e o Alexandre de Moraes salvou a pele do Paulinho da Força, tá? Mas aí você vai ver quem é essa turma, né? São as velhas raposas da política brasileira e, obviamente, que estar envolvido em qualquer mutreta é meio que obrigatório, faz parte do currículo. Sobrinho de Dilma faz Bolsonaro perder benefícios vitalícios. Pagamentos são oferecidos a todos os ex-presidentes. E esse cidadão aí é o sobrinho da Dilma Rousseff. Ele entrou com um pedido, né? E aí a Justiça atendeu. A Justiça Federal suspendeu, na última terça-feira, dia 9, todos os benefícios do de ex-presidentes concedidos a Jair Bolsonaro, em decisão da 8ª Vara Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais. A medida atende uma ação do vereador Pedro Rousseff, do PT, em Minas, que pediu o fim do uso de serviços, carros oficiais e também motoristas pagos pela União. O parlamentar, que é sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, afirmou que não há motivos para manter o aparato. Segundo ele, Bolsonaro cumpre pena em regime fechado e não pode exercer funções públicas. A atualização desse fato, né, a gente até comentou, é de que a juiz suspendeu, então, os benefícios de Jair Messias Bolsonaro. É o juiz substituto Pedro Pereira Pimenta, da 8ª Vara Federal Civil, Juizado Especial Federal, adjunto de Belo Horizonte, suspendeu liminarmente os benefícios da Lei 7.474 de 1986, mantidos pela União em favor de Jair Bolsonaro, ou seja, de ex-presidentes. No caso, suspendeu do Bolsonaro, né? Na sua decisão, o juiz afirma que os benefícios são destinados ao ex-presidente em vida civil, com circulação, agenda, exposição a riscos inerentes ao cargo. Para ele, a integridade do condenado passa a ser responsabilidade do sistema prisional, não cabendo dupla cadeia de comando, envolvendo o Gabinete de Segurança Institucional, e cita os princípios de eficiência, racionalidade e moralidade administrativa para justificar a plausibilidade da suspensão dos benefícios a Jair Messias Bolsonaro. Isso é o quê? Motorista, assessor, segurança, né? Essa galera aí, eles que trabalham com o Bolsonaro, estão suspensos, né? São essa galera aqui, né? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Aí, que é essa galera aqui, né, que trabalha com o Bolsonaro sempre, né, e os veículos também foram suspensos. Pois é, meus queridos, vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Tá gostando do programa de hoje? Que tal deixar um comentário aí, abençoando o Abordo Notícias também com o Pix? Qualquer valor que você mandar, você ajuda demais aqui o nosso canal, fortalece, colabora com o programa Abordo Notícias. Mota notificou Eduardo Bolsonaro sobre a perda de mandato por faltas. Presidente da Câmara, Hugo Mota, assinou notificação informando Eduardo Bolsonaro sobre o processo de perda do mandato por excesso de faltas. Tem atualização aqui. O Eduardo explodiu, tá bem? Contra Mota por possível cassação. Segundo ele, o Mota é boneca de Moraes. Rapaz, pegou fogo, hein? Eu vou trazer o vídeo aqui do
deputado federal Eduardo Bolsonaro, arrepiando, botando pra quebrar, foi pra cima de Hugo Mota. E eu quero destacar aqui no canal o Abordo Notícias. Lembrando que o seu like é importante, é de extrema importância você abençoar o nosso canal também via Pix. Dá essa força aí. Uma pessoa que está sofrendo tal qual o que eu sofro, né? Ameaças especificamente até contra os nossos pais, vindas da mesma pessoa, mas com condutas bem diferentes. Eu resolvi, Hugo Mota, encarar esse sistema. Eu preferi pagar o preço do sacrifício para mudar o destino de 210 milhões de pessoas, para tentar melhorar a vida dos nossos filhos, das futuras gerações. E anote aqui, a história vai te provar, Hugo Mota, infelizmente, que as pessoas que preferem aderir à sua conduta, que é dobrar a cabeça para esses tiranos, cedo ou tarde acabam sendo descartadas e fazem valer, mais uma vez, aquela máxima do herói de guerra Winston Churchill, que poderia escolher entre a desonra e a guerra. Você, Hugo Mota, escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Então tem que deixar isso aqui pontuado para que as pessoas não achem que o Hugo Mota, em que pese sendo vítima, ele não tinha escolha. Ele teve escolha. Mas diante do Moraes, tremeu, preferiu a vergonha. É lamentável, mas eu não tenho nada a ver com isso. O meu pai, Hugo Mota, foi para a prisão. Queriam que ele apoiasse algum candidato de centro. Ele, macho, provando que tem uma linha muito diferente da sua, apoiou meu irmão Flávio, num ato de coragem. Porque ele não está mais preocupado com ele, ele está preocupado com o futuro do Brasil. E é isso aí que vai dar moral para eleger o Flávio. Pode notar, o Flávio só não é eleito se assassinarem ele. Então você, Hugo Mota, você vai pagar o preço Moraes. Quando você for às ruas, vai ter gente te cobrando. Não porque eu mandei, ou gente da militância partidária, ou qualquer coisa do tipo bolsonarista. É porque as pessoas se revoltam com injustiça. E aí sabe o que você vai fazer, Hugo Mota? Você vai aderir à narrativa do Moraes, dizendo que essas pessoas são pagas, dizendo que essas pessoas fazem parte de uma milícia digital, de um gabinete do ódio, porque lhe falta a verdade. É lamentável que eu venha perder um mandato que foi me conferido por mais de 700 mil pessoas. Eu não sei qual foi a sua votação na Paraíba, mas eu acredito que sejam necessários algumas boas eleições para você conseguir atingir esse número de votos. Você sabe, você pede voto na rua também. O mandato, ele não cai do céu. É fruto de muito trabalho. E pela primeira vez, você inaugurou uma nova era, onde líderes partidários, né, não pôde reconhecer que eu, enquanto líder da minoria, pudesse ficar ausente das faltas. Porque tal qual ocorre aí com o Paulinho da Força, vocês provavelmente devem ficar trocando WhatsApp com Alexandre de Moraes para saber o que ele pensa e só fazer aquilo que ele determina. Isso não é democracia. Isso não é liberdade. Isso daí, mais uma vez, é ser boneca do Alexandre de Moraes, que é o que você, Hugo Mota, e também você, Paulinho da Força, são. Sabe quem é que está para ser intimado pelo STF há bons anos? Deputado federal Paulinho da Força. Mas ele não é encontrado, pessoal, vejam só. O Paulinho da Força, que está todo dia no Congresso Nacional, não é encontrado por nenhum oficial de justiça. Entende? Porque que o único possível é a dosimetria para ele salvar a própria pele dele. Muito bem, meus queridos, comentava aí o querido, né, Eduardo Bolsonaro sobre a quantidade de votos do Hugo Mota, porque ele teve mais de 700. O Hugo Mota teve 151 mil votos em 22, foi o deputado mais votado lá da Paraíba, tá? A gente segue por aqui dando sequência no nosso programa, infelizmente, né? Infelizmente, é como disse o querido Eduardo, né? É parecida a história do Mauro Cid. Hugo Mota, é vítima, foi pressionado? É pressionado? É. Tem o rabo preso? Primeiro ponto que eu quero falar. Tem o rabo preso? Tem problemas? Sai fora. Alcolumbre também.
olha, gente, eu tenho aqui uma capivara, estou entregando o meu cargo, porque não me adianta ter um cargo se eu não posso usar, se eu não posso encarar Alexandre de Moraes, porque a minha capivara é extensa. Entendeu? Aí, o que acontece? É igual o Mauro Cid. O Hugo Mota foi pressionado? Foi, mas ele tinha opção de não encarar, aliás, de encarar o sistema. Ele preferiu ser covarde não encarando. Mauro Cid, vagabundo ao quadrado, traidor. Foi revelado agora a traição dele. Alexandre Ramagem, direto dos Estados Unidos, diz que tem muita coisa de sabotagem dentro do governo Bolsonaro. Entenda, não foi só. Entenda isso daqui. Não foi apenas o caso da minuta do golpe que ele criou, que ele tinha no celular e apresentou aos comandantes, e depois ele foi lá e, para esconder que ele sim queria dar um golpe de Estado e entregar o Brasil nas mãos dos militares. Você não ouviu errado, não. Mauro Cid, ele sim, e não era assim combinado com Bolsonaro. O golpista não era Bolsonaro, o golpista de tudo isso era Mauro Cid. Criou uma minuta e tentou entregar o Brasil nas mãos dos militares. Os militares que iriam mandar nessa bagaceira toda. E aí o que acontece? Os comandantes Mas voltando aqui, não foi só a delação premiada. Alexandre Ramagem era o chefe daquilo que é a CIA, né, brasileira, a ABIN, a Agência de Inteligência Brasileira, e ele estava relatando que tem muita situação de boicote ao governo de Bolsonaro, situações que são atribuídas a Mauro Cid. Eles estão descobrindo traições de Mauro Cid. E uma traição do Mauro Cid durante o governo de Bolsonaro não é uma traição ao Bolsonaro, é uma traição à República. Segundo o nosso querido Alexandre Ramagem. E não é porque eu estou transferindo a responsabilidade para ele, não. Só estou noticiando para você o que ele disse. Mauro Cid, o grande traidor da República. O advogado do Trump, ele reforçou a Magnitsky Alexandre de Moraes e deixou um aviso à Europa. Os Estados Unidos estão criando uma lei que pode, além da Magnitsky, enfiar aí uma multa de 10 milhões de dólares, cerca de 50 e poucos milhões de reais, em cima do ministro Alexandre de Moraes e outros violadores de direitos humanos, da liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos. Martim De Luca foi para cima do Alexandre também. Reportagem do Portal Metrópolis, na tela do A Bordo. O advogado Martin De Luca, que atua para a Trump Media e a plataforma Rumble, nos Estados Unidos, reforçou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi formalmente sancionado pela Lei Magnitsky em meio a rumores de uma possível revogação da medida das autoridades brasileiras. O pronunciamento, feito na terça, também menciona que as sanções a Moraes servem como aviso para autoridades europeias que violam direitos humanos.
A manifestação aconteceu depois do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos justificar a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes a pedido do congressista republicano norte-americano Rick McCormick. O objetivo de exigir uma declaração do órgão é reiterar a posição rígida e severa com a implementação das sanções, desatando qualquer recuo do governo norte-americano em relação às punições para autoridades brasileiras. O órgão financeiro alegou que o ministro foi penalizado com a sanção por prisões preventivas arbitrárias e ataques à liberdade de expressão. A carta ainda justifica que Moraes tem abusos graves dos direitos humanos em todo o mundo, inclusive cidadãos norte-americanos em solo dos Estados Unidos. A aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes e familiares inclui a revogação de visto, congelamento de bens e contas bancárias em solo ou instituições do país. E para saber mais informações, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Muito bem, meus amores, tá então reportagem do metrópolis.com para você ligado aqui comigo no nosso Brasil, fora do Brasil também. O nosso programa continua por aqui. Tá gostando do programa de hoje? Comenta aí, dá a sua opinião, se tá legal ou não. Defesa de Bolsonaro pede autorização para nova cirurgia e prisão domiciliar humanitária. Jair Messias Bolsonaro não está bem. Carlos Bolsonaro, a família vem reparando isso e fazendo alertas. Alô, meu querido Edson Silva, tudo bem, querido? Direto de Manaus, acompanhando aqui o programa A Bordo Notícias. Valeu, Edson! Meus queridos advogados solicitaram que o ex-presidente fique no hospital pelo tempo necessário para ter a recuperação adequada. E após a alta hospitalar do DF-Star em Brasília, que o Bolsonaro possa cumprir prisão domiciliar humanitária. Tá bem? Estado de saúde de Bolsonaro não é dos melhores. Tem uma questão ali também do estresse, do estado emocional, tudo isso colabora, tá? Vamos pra frente aqui, ó. Bolsonaro pede a Moraes autorização permanente para visitas familiares na PF. Advogados sustentaram que a proposta não altera o regime imposto ao ex-presidente, tratando-se apenas de um ajuste procedimental. Eu até agora não entendi o porquê toda vez que alguém da família Bolsonaro vai fazer uma visita, tem que pedir a bênção de Alexandre de Moraes. Toda vez. Nesta quarta-feira, dia 10, a defesa de Bolsonaro pediu autorização permanente para o ex-presidente receber visitas de familiares na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Atualmente, os requerimentos têm que ser aprovados pelo ministro Alexandre de Moraes. A Moraes, os advogados de Bolsonaro solicitaram que os parentes possam ser previamente cadastrados na PF e que dispensaria acionar o STF semanalmente. Que humilhação, né? Que humilhação. Já deixa autorizado aí pelo menos uma vez por semana. Ele já reduziu o tempo, né? Meia hora. Tanto a Michele, quanto o Carlos, o Flávio. Aí toda vez que o Flávio precisar falar com o pai, ele tem que pedir a bênção ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é inacreditável, né, minha gente? Isso é inacreditável. Olha isso daqui. Moraes muda a regra para pedidos de entrevista a Bolsonaro. O ministro decidiu que solicitações devem ser aprovadas pela defesa antes da análise. Isso daqui eu acho correto, não é? As pessoas estão pedindo para ir visitar o Bolsonaro e fazer uma entrevista com ele direto no Supremo Tribunal Federal. Acho correto a decisão do ministro em a defesa ser o primeiro contato. Bolsonaro quer fazer uma entrevista com você. Então pode pedir autorização ao STF. Eu acho que tá certo, né? O caminho é esse, né? Já aconteceu aí de Alexandre de Moraes autorizar pessoas a fazer entrevista com o Bolsonaro e o Bolsonaro não estar a fim de dar essa entrevista. Até por precauções, é isso?
Os pedidos para entrevistar o ex-presidente devem ser aprovados previamente pela defesa do líder conservador antes de passarem pela análise da corte. De acordo com o magistrado, a determinação ocorre após o próprio ex-chefe do executivo se recusar a conceder diversas entrevistas, apesar da autorização do STF. Até aqui acho correto, não é isso? Para não acontecer esse negócio do STF autorizar e o Bolsonaro ficar negando, né? Às vezes o Bolsonaro não quer dar entrevista, vão lá e pedem pro Moraes, o Moraes autoriza, o STF autoriza e o Bolsonaro tá nem um pouco afim, né, de dar essa entrevista. A Câmara dos Deputados arquivou na madrugada de quinta-feira, dia 11, o processo da cassação de Carla Zambelli. Após o parecer desfavorável não ter obtido o mínimo de 257 votos. Antes, a Casa Baixa já havia analisado o caso de Glauber Braga, que deu todo aquele transtorno, quebra-quebra, empurra-empurra, né? Cujo resultado foi pela suspensão do mandato por 6 meses e não pela cassação, tá? Deixa eu ver aqui, o mais importante é o caso da Carla Zambelli, tá bem? Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Ó, os deputados também analisaram na noite a perda do mandato da Carla Zambelli. Deixa eu ver aqui, mais pra frente, aqui. Vamos entender aqui. Retornando, né? Na verdade, a informação que eu quero tá aqui no começo, né? A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de quinta o processo de cassação de Carla Zambelli, após o parecer desfavorável não ter obtido o mínimo de 257 votos. Então, arquivou, né? Não aprovou. Então, o processo de cassação ao mandato da Carla Zambelli foi arquivado. Tá bem? Uma notícia bem bacana aí, a Carla Zambelli. Apesar da Carla Zambelli ter dito que vai renunciar ao mandato, tá? Eu ouvi, pelo menos, a defesa da Carla Zambelli dando esse parecer de que ela iria abandonar o mandato, que ela não precisaria nem perder o mandato, que sim, ela iria abandonar o mandato na Câmara dos Deputados. Beleza? Para você ligado aqui comigo no canal, onde você estiver, estamos juntos e misturados por aqui. Você pode abençoar o nosso canal, pode contribuir via Pix. Então ajude aqui o canal Abordo Notícias. O Glauber saiu no lucro, é verdade. Saiu no lucro. Pois é, meus queridos. Teve gente da direita, né, que votou aí favorável ao deputado Glauber. E ele não foi cassado e pegou aí só a suspensão de 6 meses. Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, tenho mais notícias aqui para você, mais informações para trazer para você que está ligado, conectado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. Nicolas reage a convite de Flávio Bolsonaro para ser o seu ministro. Vê, rapaz! Só para constar, gente, uma informação que estão me cobrando aqui. Afinal de contas, e o Lula? Já eu vou falar aqui do Nicolas. E o Lula, Fábio? Já que a justiça suspendeu os direitos de Jair Bolsonaro, direito a assessores, motoristas, segurança, o Lula não teve a perda desses benefícios, tá? Enquanto o Lula estava preso, ele ainda teve direito a carros, assessores e segurança, mesmo preso. Nicolas então reagiu ao convite de Flávio Bolsonaro
para ser o ministro aí do governo de Flávio Bolsonaro. O deputado Nicolas reagiu após Flávio Bolsonaro afirmar que, caso vença as eleições presidenciais, gostaria de ter o parlamentar mineiro e Jair Bolsonaro como ministros de seu governo. Em contato com uma coluna do portal Metrópolis, o Nicolas afirmou: o Flávio disse numa reunião no PL que eu não tenho idade para ser candidato ao Senado, não tenho idade para ser candidato ao governo, mas já tenho idade para ser ministro. E que gostaria que Jair Bolsonaro e eu fossemos os seus ministros no governo dele, relatou o deputado ao ser questionado sobre a reportagem que foi publicada pelo portal Metrópolis. Segundo ele, mas foi um comentário descontraído feito pelo Flávio em tom de brincadeira, mais do que um convite formal. Então, meus queridos, segundo o Nicolas, ele não cogita ser ministro porque o foco está no Congresso Nacional. Obviamente, ele não pode falar uma coisa dessa, né? Obviamente não. Ele tem uma eleição para disputar e ninguém vai disputar uma eleição dizendo: você, ministro, vocês votem em mim que eu vou renunciar para ser ministro. Não é isso? Votem em mim que eu vou renunciar para ser ministro. Ninguém vai entrar nessa. Sobre a disputa de Flávio Bolsonaro, Eduardo botou para quebrar. Vou trazer um vídeo muito legal aqui para você. Flávio Bolsonaro não é igual ao Jair Bolsonaro. Quando você olha isso daí numa notícia de jornal, ou quando te vendem isso, o que você pensa? Poxa, lá tá o Flávio já dando uma dizentão, pagando pedágio, se dobrando a uma imprensa que só quer destruí-lo e tá tendo sucesso. Mas olha o que o Flávio falou de verdade. Todo mundo que tentou ser igual ao Bolsonaro se deu mal. Porque Jair Bolsonaro simplesmente é inigualável. É um cara único. E eu não posso querer ser igual a ele porque as pessoas vão me comparar com ele. Mas eu quero deixar claro que assim, eu não pretendo ser igual a ele porque eu não vou conseguir ser igual a ele nunca. É a minha referência, é o meu norte. Só que se eu tentar ser igual a ele, eu não vou estar sendo eu. Eu quero ser o Flávio Bolsonaro nesse momento e nessa eleição. Mas que ela não precisa ser igual a ele? Aí quem vai falar é o eleitor, né? O eleitor que vai falar. Muita gente pediu: Bolsonaro, você tem que ser mais moderado. Pô, sou eu. É o Bolsonaro. Então podem esperar. Flávio Bolsonaro vai sofrer a mesma coisa que Jair Bolsonaro, independentemente do tom de voz que utilize, falando palavrão ou não. Isso no final do dia é bom. Por quê? Porque vai reforçar o sentimento anti-establishment. Vai pegar a revolta popular contra aquela classe política que muito fala, mas pouco faz, e vai direcionar os votos para o Flávio. O sistema está naquela situação: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vai ser Bolsonaro em 2026. Ih, rapaz! É tiro, porrada e bomba. Vamos pra cima, viu? Com o Nicolas, com o Bolsonaro, com o Jair. Vai dar um governo lindo, maravilhoso. Reprovação ao governo Lula atinge 45,8%, revela a pesquisa. Levantamento mostra estabilidade na avaliação negativa e indica que ele mantém vantagem apenas entre eleitores que aprovam sua gestão. É o que está destacando a revista Oeste. A pesquisa foi publicada dia 10, é a pesquisa do IBESP. Revelou que o governo Lula é reprovado por 45,8% e aprovado por 34,6% e considerado regular por 10,4% aí da população brasileira. Conforme o Instituto, foram realizados 1.000 entrevistas entre os dias 2 e 5 de dezembro em todo o país, com margem de erro de 3,1 pontos percentuais, e a confiança é de 95%. Os dados mostram que o governo mantém um núcleo duro de apoio em torno de 1/3 do eleitorado, mas segue superado numericamente pelos conjuntos dos avaliadores negativos. Por que, Fábio, você está trazendo essa informação? Meus queridos, vai dar Flávio em 2026. É F22 na cabeça e também no coração, não é?
maior converseiro da esquerda, maior converseiro aí do Centrão, mas é fato, meus queridos, que não tem pra ninguém. Foi um golpe, né? Um golpe não, uma jogada de mestre. O que o Jair Messias Bolsonaro fez. Botou pra quebrar. Colocou o Centrão em evidência. Todo mundo quer saber. E aí, Centrão? Vai apoiar a direita ou vai apoiar o Lulão? Esse é o nosso canal Abordo Notícias, um canal independente que trata os principais assuntos da política brasileira. O meu convite é que você esteja abençoando o nosso canal, fortalecendo o nosso Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar aqui ao nosso programa será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então ajude, abençoe o canal e fortaleça o meu programa. Preciso muito da sua ajuda. Qualquer valor será bem-vindo aqui. Comenta o que você achou do programa de hoje, né? Um gordinho um pouquinho cansadinho, mas cá estamos nós, abraçando o ateliê, a minha querida Elisângela. Tudo bem, minha flor? Grande abraço, abraço pro Edson, um abraço pra Aline lá em Brasília, a avó Judite. Muito obrigado a todos aí pelo carinho, né? O Edson, cheguei atrasado, mas tá aqui, né, Edson? É o mais importante. Pra você feliz, esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Abordo Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. A informação de verdade, sem censura, sem frescura. Aqui a política é levada a sério. O que rola, vem sem se informar. Pessoal, colabore aí com o nosso canal. Será que todo mundo dormiu? Ninguém pode dar uma forcinha aí pro Gordinho, não? Qualquer valor será bem-vindo. Abraço pra Flávia e Vânia, mandou 10 aí. Valeu! Alô, minha querida, ou querido, né? Jean. Rapaz, mas o YouTube mudou a maneira de exibir o nome da pessoa. Tá horrível, cara. Eu mesmo tô tendo maior dificuldade pra poder ler o nome das pessoas aqui. Ficou tudo embolado. Antes era separado, né? Agora virou uma bagunça aqui. Olha aí. Janduir. Grande abraço, querido. Deus abençoe você aí, tá bem? Cada um de vocês aqui sintonizados no canal Abordo Notícias, não se esqueça, gente, de abençoar o programa. Não se esqueçam de dar uma moral pra gente aí através do Pix. Qualquer valor você ajuda demais o programa. 11 952 75 3898. Um dia abençoado para você, muito iluminado aí. Boa quinta-feira, dia 11 de dezembro. Eita, que a gente já está caminhando pro meio do mês. Já já é Natal, já já é Ano Novo. Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. Bem-vindos a bordo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Colabore e abençoe o nosso programa. Será que você pode dar uma moral aí, uma força? A gente vai falar o seu nome, vai mandar um beijinho especialmente pra você. F22, José Luiz Belato tá comentando. Vamos de F22. Flávio Bolsonaro, é isso aí, minha gente. Vamos de F22, é Flávio Bolsonaro. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Alô, Aline, maravilhosa, obrigado. Já mandei beijão, mandar novamente. Obrigado, querida. Deus abençoe você, minha flor. Agradecendo a cada um pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado, Deus abençoe. Se der, colabore, se não der, a amizade é a mesma, tá bem? Aqui, ó. Beijão no seu coração, valeu. 7 horas da manhã, tem vídeo.
Vou tentar fazer aí para as 16 e 23 horas também. Vem cá, vem bater um papo, vem estar com a gente. Agradecendo a cada um de vocês aí pela audiência. Valeu! Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.